Olha aqui, a guerra pela liberdade do Brasil não é uma briguinha local, é uma guerra global. E ela já começou. Elon Musk, o dono do X, ousou desafiar o sistema. Ele se recusou a cumprir as ordens de censura do STF, ordens que ele chamou na nossa cara de ilegais, uma traição à Constituição. E a resposta do sistema? Foi brutal. Foi vingança. Eles bloquearam o X no país inteiro, aplicaram uma multa de mais de 5 milhões de dólares e congelaram até os bens de outra empresa dele, a Starlink. Acharam que iam calar o homem. Mas ele não recuou. Ele expôs a nossa situação para o mundo inteiro, porque princípios valem mais que lucro. E essa semana, essa mesma máquina de censura atacou de novo, mas foi ao vivo, na TV. E o alvo foi o herdeiro do homem que eles mais temem. E o que você vai ver a seguir não foi um erro técnico, foi uma emboscada. E nós vamos desmontar, peça por peça, como a Globo armou essa cilada. E a primeira peça dessa engrenagem é o motivo. É sempre o motivo. O mesmo sistema que tremeu na base com Elon Musk, que foi pego com a boca na botija tentando censurar o mundo, agora precisa desesperadamente calar a principal voz da oposição, aqui dentro. E quem é essa voz hoje? O sobrenome Bolsonaro. Simples assim, né? Então, o que eles fazem? O braço armado da militância, a Globo News, liga para o senador Flávio Bolsonaro. Um convite. Não é e-mail frio de assessoria, é aquele telefonema educado, voz macia, tom de instituição séria. Do outro lado, o script de sempre. Queremos ouvir o outro lado. É importante para o senhor se explicar. Mas vendem como oportunidade, como gesto de equilíbrio, como se fossem árbitros neutros no meio do caos político. Do lado do Flávio, qual é o cálculo? Se recusa, no dia seguinte vira manchete de covarde. Se aceita, pelo menos fala direto com o povo, sem filtro, num canal que muita gente ainda assiste. Ele topa. Agenda marcada, horário definido, expectativa criada. Uma entrevista dura, ok, mas minimamente honesta. Chega o dia. O senador entra no estúdio da Globo News achando que vai encarar perguntas espinhosas, não um pelotão de fuzilamento editorial. Eles prepararam o palco para o abate, a cadeira estrategicamente posicionada, a iluminação milimétrica deixando o convidado exposto, o cafezinho na mesa para passar clima de cordialidade. A âncora sentada de frente, sorriso contido, olhar de quem já tem a sentença pronta antes mesmo da pergunta. Ao fundo, aquele cenário frio, telas e gráficos políticos rodando, tudo embalado como debate democrático. Na prática, um tribunal de exceção montado ao vivo. E isso tem prova, não é sensação. Eu vou te mostrar o vídeo, o momento exato, o papelão histórico que eles passam. A entrevista é cortada, some do ar no exato instante em que o senador começa a falar verdades que eles não podem suportar. A militância de redação entra em pânico e puxa o freio de mão ao vivo. Para ninguém dizer que é exagero nosso, tem registro disso até na própria imprensa. O portal ND+, fez uma reportagem sobre o episódio. E o que é que eles relatam? Que a entrevista na Globo News, em 24 de março de 2026, foi encerrada de forma abrupta pela âncora Júlia Duailib, exatamente quando Flávio Bolsonaro criticava a cobertura política e o processo contra o pai, gerando especulação imediata sobre o motivo do corte. Ou seja, não foi bug, não foi falha técnica, foi escolha, decisão editorial, censura ao vivo, diante de todo mundo. O conflito é esse, a farsa da normalidade jornalística contra a realidade de uma armadilha política montada passo a passo. Toda armadilha tem um gatilho, um momento em que o caçador mostra a verdadeira intenção. Antes de cortarem o microfone, eles tentam o primeiro bote, a isca, a pergunta capciosa, desenhada não para informar, mas para destruir. É por essa pergunta que nós vamos começar. E aqui está ela,
A emboscada, ao vivo. A jornalista da Globo News ajeita o microfone. Aquele sorrisinho de canto de boca, você sabe qual é? O sorriso de quem se sente superior, de quem já tem o roteiro da lacração pronto. E então, ela lança a isca. Mas antes, prestem muita atenção aqui. É assim que eles operam. A pergunta que você vai ouvir não busca informação. Ela busca destruição. É uma peça de teatro desenhada para criar uma narrativa de hipocrisia e desmoralizar não só o senador, mas o pai dele. A pergunta em bom português foi essa: senador, que papelão é esse? O senhor agora defende prisão humanitária para o seu pai, Jair Bolsonaro, mas o seu partido e seus eleitores vivem pregando mão dura e cadeia para todo mundo? Não é uma contradição ridícula? Percebe a armadilha? A lógica é diabólica. Se o Flávio defende o pai, ele é taxado de hipócrita. Se ele não defende, é um filho ingrato que abandonou a família. De qualquer jeito, a Globo ganha a manchete. O tribunal da mídia já tinha o veredito. A lealdade de um filho contra a lógica perversa da redação. O silêncio no estúdio. A jornalista com aquele olhar vitorioso, esperando o senador gaguejar, se justificar, cair de joelhos na armadilha que ela montou. Só que ela não esperava o que vinha a seguir. O que o Flávio fez naquele momento não foi uma defesa, não foi uma justificativa, foi o início de um contra-ataque. O que o Flávio faz em seguida é genial. Ele não responde à pergunta, não aceita a moldura da Globo, ignora a armadilha, vira o rosto para a jornalista e mira direto na câmera, falando com o Brasil inteiro. Em vez de se explicar dentro do ringue que eles montaram, ele desmonta o ringue, chuta as cordas, tira o assunto das mãos da emissora e traz para o terreno onde eles não mandam, a verdade sobre o julgamento do pai dele. Na sequência vem a frase que crava o sentido de tudo. Sem gaguejar, com a calma de quem sabe exatamente o que está dizendo, ele solta: o presidente Jair Bolsonaro não foi simplesmente julgado. Faz uma pausa e completa, cirúrgico. Ele foi julgado pelos seus inimigos. Repara o peso disso. Ele não está chamando o processo de injusto só porque perdeu. Ele está dizendo: não foi a lei que decidiu o futuro do pai dele. Foi o ódio de um sistema que não aceita ser desafiado. Pausa mental aqui. Imagina a cena. Sozinho, encurralado, microfone na cara, toda a máquina de mídia pronta para triturar qualquer deslize. Ele podia ter feito o jogo tradicional, aquele discursinho calculado de consultor de marketing. Não fez. Ali, ele não estava defendendo um político de direita. Estava defendendo o próprio pai, cercado por uma matilha, e parte para a ofensiva com a única arma que eles não conseguem calar: a verdade com prova. Verdade documentada que fica registrada e não some com o editorial de jornal. Dali em diante, o eixo da conversa vira. A pauta da hipocrisia some do mapa, porque ele força o assunto para o ponto central: perseguição política. Não joga a palavra ao vento. Começa a colocar as peças na mesa, ao vivo, uma por uma, para mostrar que o processo contra Bolsonaro não é jurídico, é político, montado sob medida. Ele lembra que quem declarou o pai inelegível foi um colegiado do STF, não um juiz neutro perdido no meio do nada. Colegiado esse que, como registrou o jornal português Diário de Notícias, inclui exatamente 2 personagens: um ex-advogado pessoal do Lula e um ex-ministro de governo do Lula. Isso não sou eu dizendo, não é blog bolsonarista. Está escrito preto no branco, em reportagem estrangeira, descrevendo a composição do tribunal. Pensa comigo, se o julgamento fosse técnico, o mínimo seria afastar do caso quem tem ligação direta com o maior adversário político do réu. Não afastaram. Pelo contrário, colocaram esses nomes no centro da decisão que cassou o direito político de quem bateu de frente com o esquema.
É isso que o Flávio joga na cara da jornalista. Os mesmos juízes que aliviam aliados da esquerda em situações parecidas se tornam implacáveis quando o alvo é o Bolsonaro. As regras de moralidade, de democracia, só aparecem quando é para destruir o lado dele. Quando é amigo do sistema, a caneta é leve. Quando é o Bolsonaro, vira guilhotina. Esse é o desenho típico de tribunal de exceção. E ele escancara isso em rede nacional. A jornalista trava. O roteiro que ela levou pronto para o estúdio não dá conta desse tipo de resposta. A emboscada derrete ali, na frente da câmera. É exatamente nesse ponto, meu irmão de trincheira, que o sistema deixa escapar a verdadeira face. O que você vai ver agora é o momento que define este vídeo inteiro. É por causa dessa cena específica que eu sentei para fazer essa análise. A partir daqui, não é mais interpretação. É prova de censura, confissão ao vivo, dita na maior naturalidade. Fica ligado, porque o instante em que a máscara da Globo News cai de vez está chegando, e se você piscar, perde o coração da história. E aqui está, o momento exato em que o sistema entra em pânico. Flávio Bolsonaro, ao vivo na Globo News, explicando o esquema. Do outro lado, o estúdio gelado, com Júlia do Ailibi no comando e Malu Gaspar ao lado, fazendo cara de isenção. É nessa mesa que a máscara cai. Roda o clipe em tempo real. Flávio fala firme, gesticula, olha direto para a câmera e manda a verdade. O relator do processo está acumulando o papel de acusador e juiz ao mesmo tempo. Ele está no auge do argumento demolidor. Levanta a lança, pronto para cravar no coração da narrativa deles. E é exatamente aí que a bancada trava. Volta um pouquinho, replay normal. Houve o tempo da frase, o relator age como acusador e... Ele ainda está no meio da explicação, a ideia não terminou. E na mesma fração de segundo, Júlia do Ailibi entra por cima, atropela a fala e solta aquele muito obrigada, senador, seco, protocolar, como se fosse encerramento natural de entrevista. Agora câmera lenta. Olha o rosto da âncora no exato momento do corte. O sorriso some, ela aperta os lábios, desvia o olhar para o lado, dá uma respirada funda. A mão que estava relaxada na mesa se fecha. Malu Gaspar, ao lado, se prepara para emendar a próxima pergunta. E também é engolida pelo obrigada. O corpo do estúdio inteiro entrega que veio ordem de cima. Mais uma vez. Terceiro replay, agora com zoom no exato frame em que tudo acontece. Enche a tela com a legenda em caixa alta. O relator age como acusador e... A frase fica gigante, congelada, e de repente corta, some a voz, some o raciocínio, some o escândalo. Fica só a formalidade gelada. Obrigada pela entrevista. GC cai, assunto muda, como se alguém tivesse puxado o cabo da tomada. Isso que você acabou de ver é jornalismo ou ato de militância desesperada? É apuração ou censura ao vivo? Deixe seu comentário sobre esse papelão da Globo News, sobre o corte da Júlia do Ailibi em cima do Flávio e da própria Malu Gaspar. Escreve aí se você acha normal calar um convidado exatamente na frase que expõe o abuso do sistema, ou se isso é perseguição política escancarada. Agora, repara na lógica. Em qualquer entrevista séria, o básico é deixar o convidado concluir o raciocínio, ainda mais quando está descrevendo uma falha gravíssima. Um relator que investiga, acusa e julga ao mesmo tempo. Se o objetivo fosse informar, a Global News teria interesse em ouvir até o fim, questionar, trazer outra versão. Em vez disso, o corte vem no único segundo em que a fala dele atinge o coração do mecanismo que protege o sistema. Se fosse jornalismo sério, Júlia do Ailibi deixaria a frase terminar e, no máximo, cobraria equilíbrio ou abriria espaço para contestação. Como ela entra cortando no meio da denúncia, o que a emissora mostra com as próprias imagens é a intenção de silenciar justamente esse ponto. Eles não cortam por falta de tempo, nem para equilibrar o debate.
cortam no exato momento da acusação central. Por isso esse gesto vira prova cabal. Não é mais suspeita, é confissão de censura ao vivo. E aí entra você na história. O plano deles era simples: abafar, fingir que a frase nunca existiu. Só que o corte foi tão grosseiro, o climão no estúdio foi tão evidente, a ponto de repercutir depois como climão e suspeita de corte editorial, que virou munição contra a própria Globo News. O vídeo rodou em grupo de WhatsApp, em rede social, em canais independentes. A tentativa de apagar virou combustível para espalhar. Eles não contavam com uma coisa: a nossa atenção. Você viu, entendeu, comentou, compartilhou. O que era para ser apagado virou holofote. Em vez de enterrada, a prova ficou registrada em cortes de vídeo, em milhares de telas pelo Brasil. Num único movimento, a Globo News confirma tudo o que você já sentia na pele: a parcialidade, o filtro, a mão pesada contra quem ousa desmascarar o jogo. Guarda essa cena. Não é só um senador sendo calado, é um teste para medir até onde eles podem ir, até onde podem cortar a verdade sem reação. Hoje é o Flávio travado no meio da frase. Amanhã é o seu post derrubado, o seu canal desmonetizado, o seu comentário apagado em nome do combate à desinformação. No fim, o alvo não é o político que eles odeiam. É você, cidadão comum, que ousa pensar diferente e se recusa a engolir calado esse roteiro da velha mídia. Sim, você. Não olhe para os lados. O recado do último vídeo foi para você, que trabalha, que sustenta sua família, que ama este país. Quando eu disse que o próximo alvo é você, não era uma figura de linguagem, era um aviso. O que a Globo fez, aquele papelão ao vivo, não foi um erro técnico, não foi um ato isolado de uma jornalista militante. Aquilo foi um teste, um balão de ensaio do sistema para medir a sua reação. Se fosse erro de verdade, tinha cabeça rolando, pedido de desculpa sério, investigação transparente. Não teve nada disso, erro técnico, bem seletivo, né? Só cai o sinal quando é conservador criticando o STF. É o começo do efeito dominó. Eles precisavam saber até onde podem ir para calar a nossa voz sem que o povo reaja. E por que agora? Por que com Flávio Bolsonaro? A razão é óbvia e eles nem tentam esconder. No mesmo dia em que o STF enfia uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente, proíbe contato até com gente da própria família e restringe qualquer comunicação política, a Globo corta o microfone do filho justamente quando ele começa a expor o abuso do Supremo. A Gazeta do Povo montou essa linha do tempo. Primeiro sai a decisão do STF, apertando ainda mais o cerco contra Bolsonaro. Em seguida, Flávio vai à TV para reagir. E no exato momento em que ele cita o Supremo e começa a criticar as medidas, a transmissão é derrubada. Que coincidência conveniente, não é? Não é coincidência, é sequência. Isso tem nome, é perseguição coordenada. É lawfare, na sua forma mais pura e descarada, uma pinça entre a mídia e a toga para esmagar qualquer um que ouse reagir. Lawfare é quando o sistema usa a lei como arma de guerra. Primeiro vêm as decisões e inquéritos seletivos, as tornozeleiras, as proibições de contato, o bloqueio de contas de conservadores em inquéritos abertos desde 2019. Depois entra a mídia, repetindo a versão oficial, escondendo os abusos e calando, ao vivo, quem tenta se defender. De um lado, o STF aperta por cima. Do outro, a TV fecha o microfone por baixo. É assim que eles tentam transformar adversário político em criminoso e qualquer crítica em ataque à democracia. Pare e pense friamente. Eles fizeram isso com um senador da República, ao vivo, em rede nacional. E nada aconteceu. Nenhuma punição real, nenhuma correção à altura. Agora eu te pergunto, o que impede eles de fazerem o mesmo com você? Na sua empresa, na sua igreja,
dentro da sua casa. Há um abismo entre o que aconteceu com ele e o que pode acontecer com você. Hoje ele escala um senador que tem tribuna e imunidade. Amanhã, nenhum pai de família vai poder defender seus valores cristãos, a família tradicional, os princípios conservadores. Qualquer um que abrir a boca corre o risco de ser perseguido e ter as contas bloqueadas. Em pouco tempo, essa máquina de moer reputações e vidas destrói tudo o que você construiu. Isso aqui já não é mais briga de partido. É sobre se você vai poder falar o que crê, educar seus filhos na fé e trabalhar em paz, sem medo de processo, de tornozeleira ou de bloqueio bancário porque pensou errado. Um Brasil transformado num campo de concentração a céu aberto é exatamente isso. Todo mundo vigiado, calado, andando em ovos, com a vida inteira na mão de burocrata e ministro que você nunca elegeu. Mas enquanto a Globo faz esse serviço sujo de censura e militância, do outro lado do espectro, algo diferente aconteceu. Existe quem ainda tenta fazer jornalismo de verdade. E o que aconteceu em outra emissora, quase ao mesmo tempo, prova que a batalha pela informação ainda não está perdida. Pelo contrário. E a prova de que existe jornalismo de verdade veio, meus amigos. Quase no mesmo instante do papelão da Globo, a prova apareceu na CNN Brasil. Na tela, o mesmo Flávio Bolsonaro. Mas a cena completamente diferente. Nada de apresentador gritando por cima. Nada de microfone cortado. A pergunta do âncora vem inteira, calma, sem veneno. Ele expõe o tema, termina a frase e cala a boca. A câmera fica no rosto do Flávio. Ele respira, pensa 2 segundos e começa a responder com calma. 1 minuto, 2. Ninguém interrompe no meio da frase. Ninguém tenta lacrar em cima. É só ele, a pergunta e a resposta. O que a gente viu foi uma entrevista. Simples assim. Pergunta feita até o fim, resposta ouvida até o fim. Quando ele conclui o raciocínio, aí sim vem a próxima pergunta. Sem corte brusco, sem edição picotando palavra no meio, sem militante travestido de jornalista tentando arrancar manchete no grito. Vejam a diferença. Eu faço questão que vocês sintam a diferença de tratamento. De um lado, a emboscada histérica da Globo. Do outro, isso aqui. Respeito, diálogo, clima de debate adulto. Flávio Bolsonaro pôde finalmente desenvolver um raciocínio do começo ao fim, sem cortes, sem as armadilhas ridículas da Globo News. E quando um político tem espaço para falar, ele mostra a que veio. Na CNN, Flávio não era o alvo acuado, era o articulador estratégico. Falou abertamente de alianças, do futuro. Colocou na mesa nomes como Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e até a reaproximação com o ex-adversário, Sérgio Moro, com uma frase que define política real, não teatrinho de redação. Na política sempre tem espaço para o diálogo com quem tem alinhamento. A palavra é dada, a palavra vai ser cumprida. E isso é jornalismo, entende? É dar o espaço e deixar o fato aparecer. É mostrar que dá para entrevistar sem fazer censura ao vivo. É assim que o brasileiro que pensa como a gente deveria ser tratado todo dia. Como cidadão, não como criminoso em julgamento. Dá um alívio ver, por alguns minutos, um dos nossos sendo ouvido sem ser trucidado. Dá aquela sensação de, tá vendo? O Brasil ainda tem jeito se deixarem o povo falar. A conversa seguia nesse tom profissional, perguntas firmes, mas sem armação, clima de estúdio tranquilo. Parecia finalmente um jogo jogado de igual para igual. Mas o que nem a CNN, nem os entrevistadores e nem o próprio sistema político esperavam era a bomba que estava prestes a explodir nessa mesma entrevista. Do nada vem a pergunta de $1 milhão sobre a sucessão presidencial. O estúdio fica em silêncio, a câmera fecha, o âncora espera a resposta, visivelmente atento. Flávio não escapa, não tergiversa, não pede para voltar ao tema. Ele encara e responde ali, ao vivo. E a resposta, meus caros,
A resposta que o Flávio deu naquele momento mudou o jogo. Dá pra ver um segundo de pausa, olhar trocado na bancada, aquele clima de "e agora?". Não foi uma simples resposta, foi um trovão que balançou ali o tabuleiro político brasileiro na frente de todo mundo. E foi ali, naquele ambiente de jornalismo de verdade, que o trovão finalmente caiu. A jornalista da CNN, fazendo os o que a Globo morre de medo de fazer, mandou a pergunta que valia $1 milhão. A pergunta que estava atravessada na garganta de todo conservador desse país. Eu até falo mais baixo aqui, para você sentir o peso do momento. Ela olhou para o Flávio e soltou: "Senador, se o processo do seu pai for anulado, ele volta a ser o candidato?" Silêncio no estúdio. Você sente que até a esquerda ali em volta esperava ouvir um sim, ou pelo menos um "vamos lutar por isso". Só que o Flávio não cai na armadilha. Em vez de fazer discurso pronto, ele abre para todo o Brasil uma conversa de bastidor, de pai para filho, aquelas poucas frases que decidem quem é que vai botar a cara em 2026, enfrentar perseguição, tomar pancada de STF fora da lei, para defender o que você acredita aí na sua casa. E antes de soltar a bomba, ele joga o detalhe que puxa a gente para dentro daquele papo. Ele conta como o pai reagiu. Nada de frase longa, nada de teatrinho. Bolsonaro olha para ele, faz aquela cara séria que a gente conhece e responde só com o corpo. Flávio imita ali na hora. Ele fez assim, fez um negativo com a mão. Mão firme, indo pro lado, palma para baixo, como quem corta o assunto na raiz, sem abrir brecha para dúvida. Repara na força desse gesto. É um não curto, seco, que destrói em segundos toda a especulação da mídia sobre volta triunfal. Sobre Bolsonaro indeciso, sobre vácuo de liderança na direita. E aí, depois desse silêncio pesado do gesto, vem a frase que muda o jogo. Ela foi dita lá, ao vivo, sem corte de edição. E é aqui, com você, que ela ganha o sentido completo, sem filtro de redação, do jeito que a Globo nunca vai te explicar. Flávio cita o pai, Jair Messias Bolsonaro, palavra por palavra. Não, candidato, independente do que acontecer. É você, Flávio. Na hora, o clima muda. A jornalista trava por um segundo. Busca a próxima pergunta e não acha. Comentarista de esquerda fica olhando para o lado, engolindo seco, porque ninguém ali estava preparado para ouvir, ao vivo, a sucessão definida desse jeito. Tá, acabou. Fim de papo. Isso, meu amigo, já não é filho falando por pai. Isso é o próprio Bolsonaro, o nosso capitão, apontando quem assume a linha de frente, enquanto tentam mantê-lo amarrado em processo e censura. É a oficialização, na prática, de quem vai comandar a tropa em 2026. A partir desse momento que o conservador, que estava angustiado, com medo de ficar sem rumo, sem general para encarar o sistema, sabe, tem nome, tem rosto, tem alguém para segurar a bronca por nós e pelas nossas famílias. É a coroação do herdeiro do bolsonarismo, mas não em festa de tapete vermelho. É coroação em trincheira, com processo na testa, e é STF, apontando arma para quem ousar enfrentar o esquema. E a bomba foi tão grande que nem a máquina de narrativa conseguiu esconder. Até a Globo, pelo G1, e a BBC Brasil tiveram que engolir seco e registrar o girapassagem de bastão. Tá escrito lá, nas matérias deles, citando declaração oficial do PL e as entrevistas. Jair Bolsonaro escolheu publicamente o filho Flávio como candidato à presidência em 2026, confirmando a passagem do bastão mesmo com as restrições judiciais atuais. Ou seja, até quem passa o dia atacando a direita teve que admitir, preto no branco, quem é o candidato do nosso lado. E é aqui que a ironia dói neles. A mesma Globo News que fez papelão tentando calar o Flávio, que montou emboscada, que faz censura ao vivo com qualquer conservador. Agora tem que assistir quietinha o G1
e a própria BBC Brasil escrevendo que o herdeiro está coroado. Eles perderam a narrativa. A verdade furou o bloqueio. Mas não se iluda achando que o sistema desistiu. Se eles já perseguiam o Bolsonaro pai, você imagina o que vão tentar aprontar com o Bolsonaro, filho escolhido para 2026. E é justamente por isso que eu tô te mostrando cada detalhe, cada prova. Porque agora que a gente desmontou a farsa deles aqui dentro, eu vou te entregar a munição definitiva para você usar em qualquer roda de conversa. A prova de que essa perseguição política já virou escândalo internacional, estampado lá fora, de um jeito que nem eles conseguem mais esconder. Fica aqui, porque o que vem a seguir é o nosso cheque-mate. O cheque-mate está dado. A mesma fala do Flávio que na CNN virou debate aberto, com gente concordando e discordando, na Globo virou corte de microfone e censura ao vivo. Aquele papelão da Globo não foi só um deslize jornalístico, foi a prova de um crime. Um lawfare, uma guerra jurídica e midiática coordenada entre Globo, imprensa e STF para calar a direita no Brasil. Exatamente como você viu nas decisões absurdas e na perseguição contra Bolsonaro. Eles transmitiram em rede nacional a narrativa pronta, cortaram a fala incômoda e entregaram o serviço. Criminalizar um lado do país. Enquanto isso, na CNN, a mesma pauta virou confronto de ideias, perguntas duras, espaço de defesa. Percebe a diferença brutal? Quando um veículo abre o jogo e outro manda cortar, não é mais jornalismo. É braço de guerra do STF, é parceria na perseguição. Eles acharam que essa perseguição ficaria impune, escondida aqui dentro, como se o Brasil fosse ilha. O mundo livre está de olho justamente porque esse padrão que a gente mostrou aqui, censura na TV, nas redes, processos políticos, não passa mais batido lá fora. Eles podem tentar calar um senador, podem tentar calar você, mas eles não podem calar a maior potência do mundo quando ela resolve reagir. E a punição já veio. Em julho de 2025, o Departamento de Estado dos Estados Unidos fez o que a nossa justiça, capturada pelo STF, se recusa a fazer. Agiu. Revogou os vistos de Alexandre de Moraes e de seus familiares diretos. Isso não é carimbo qualquer. É recado pesado de que o comportamento do ministro passou do limite até para um aliado, e o motivo está escrito preto no branco. Vou ler o trecho do documento oficial para não restar dúvida. Foi por conta de um, abre aspas, complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que viola direitos básicos e afeta até cidadãos americanos. Aquilo que a Globo, a esquerda e o STF chamam de defesa da democracia foi descrito pela maior potência do mundo como perseguição e censura. A narrativa deles foi carimbada como mentira em papel timbrado do Departamento de Estado. A sua luta, essa luta diária contra a censura e perseguição política, em defesa da família, da fé e do Brasil, que eles chamavam de discurso de ódio e teoria da conspiração, agora virou constrangimento internacional para essa turma. Hoje estão com o nome em visto cassado, apontados lá fora como violadores de direitos. Isso é a sua munição final. Quando te chamarem de golpista na mesa do almoço, mostra o print desse documento e pergunta: golpista é quem? Eu ou o ministro que teve o visto cassado pelos DQA por perseguição e censura? No grupo de WhatsApp, quando aparecer aquele textão defendendo o STF, manda o trecho em que o Departamento de Estado fala em complexo de perseguição e deixa o silêncio falar. A verdade venceu e agora você tem prova nas mãos. O mundo está do nosso lado e isso muda o jogo. Cada vez que a grande mídia tentar te intimidar, você lembra que lá fora eles já foram desmascarados. Armado com essa verdade, com essa prova irrefutável, você tem uma missão: compartilhar este vídeo. Mostre para sua família, para seus amigos, para aquele tio que só assiste Globo. Mostre a prova da censura, o papelão da Globo, o contraste com o debate da CNN
e a validação internacional da nossa luta. Não deixe que a mentira da grande mídia e do STF fora da lei prevaleça. Inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa trincheira, desmascarando a esquerda e enfrentando essa perseguição política. O futuro do Brasil, meu irmão de armas, está nas nossas mãos. Nós vamos vencer!